Olá a todos, queridos irmãos em Cristo, como sugestão de leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, Instruções dos Espíritos, capítulo 6, itens 6 a 8. Item 6. Venho instruir e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas, que chorem, porquanto a dor foi sagrada no jardim das oliveiras, mas que esperem, pois que também a eles os anjos consoladores lhes virão enxugar as lágrimas. Obreiros, traçai o vosso sulco, recomeçai no dia seguinte o afanoso labor da véspera. O trabalho das vossas mãos vos fornece aos corpos o pão terrestre. Vossas almas, porém, não estão esquecidas, e eu, o jardineiro divino, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Quando soar a hora do repouso e a trama da vida se vos escapar das mãos e vossos olhos se fecharem para a luz, sentireis que surge em vós e germina a minha preciosa semente. Nada fica perdido no reino do nosso Pai, e os vossos suores e misérias formam o tesouro que vos tornará ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas e onde os mais desnudo dentre todos vós será talvez o mais resplandecente. Em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem aos seus irmãos são bem-amados meus. Instrui-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos mostra o sublime objetivo da provação humana. Assim como o vento varre a poeira, que também o sopro dos espíritos dissipe os vossos despeitos contra os ricos do mundo, que são, não raro, muito miseráveis, porquanto se acham sujeitos a provas mais perigosas do que as vossas. Estou convosco e meu apóstolo vos instrui. Bebei na fonte viva do amor e preparai-vos, cativos da vida, a lançar-vos um dia livres e alegres no seio daquele que vos criou fracos para vos tornar perfectíveis e que quer modeleis vós mesmos a vossa maleável argila, a fim de serdes os artífices da vossa imortalidade. Espírito de Verdade, Paris, 1861. Item 7. Sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e vos achais oprimidos, e serei aliviados e consolados. Não busquei alhures, a força e a consolação, pois que o mundo é impotente para dá-las. Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações por meio do Espiritismo. Escutai-o. Estipados sejam de vossas almas doloridas a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade. São monstros que sugam o vosso mais puro sangue e que vos abrem chagas quase sempre mortais, que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis a sua lei divina. Amai e orai, sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Invocai-o do fundo de vossos corações. Ele então vos enviará o seu Filho bem-amado para vos instruir e dizer estas boas palavras. Eis-me aqui, venho até vós porque me chamastes. Outra mensagem do Espírito de Verdade, Bordeaux, 1861. Item 8. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe a pedem. Seu poder cobre a terra, e por toda parte, junto de cada lágrima, colocou ele um bálsamo que consola. A abnegação e o devotamento são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras.
possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade, em vez de clamarem contra suas dores, contra os sofrimentos morais que neste mundo vos cabem em partilha, tomai, pois, por divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido vos dará repouso ao espírito e resignação. O coração bate então melhor, a alma se asserena e o corpo se forra aos desfalecimentos. Por isso que o corpo tanto menos forte se sente, quanto mais profundamente golpeado é o espírito. Mensagem também enviada pelo O Espírito de Verdade em Havre, 1863, a Kardec. E assim, queridos irmãos, fique agora com os comentários da sugestão de leitura do dia de hoje. Até mais. Tchau, tchau. Olá a todos, meus irmãos e minhas irmãs. Bom dia. Vamos continuar o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje finalizaremos o capítulo 6, o Cristo Consolador. E com os itens 6, 7 e 8. As mensagens do Espírito de Verdade estão em tempos distintos. No item 5, que ontem foi comentado, é datado de 1860. E nos comentários de hoje, temos 1861 e 1863. Daí tiramos a observação que Kardec teve em reunir esse material para nos instruir, para que possamos entender como somos amparados, protegidos, direcionados, amados, consolados. Mas temos os nossos deveres perante as nossas existências. O Espírito de Verdade nos indica nestes itens que temos para hoje responsabilidade perante os nossos atos. Mas temos todo o amparo que seguir Jesus, o nosso Consolador, estaremos no caminho reto. Então, eu reuni aqui umas frases idênticas que estão nos itens, apenas reuni para um entendimento melhor e direcionamento, porque esses itens, eles dariam uma palestra de horas, mas como são alguns minutos para uma síntese, então os comentários que eu venho fazer estão baseados nessas frases aqui. Venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas. Traçai o vosso sulco e instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos mostra o sublime objetivo da provação humana. Pois sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que o suplicam. Tomai por divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. Confirmando nessas frases o valor das nossas atitudes voltadas ao bem e também de nossas preces. Nos momentos difíceis, as preces nos aliviam, nos direciona, nos dá a força necessária para seguir. Entendemos que o devotamento e a abnegação são essenciais nessas ações. Nas atividades corriqueiras do nosso dia a dia, nosso cotidiano. Vamos observar como estamos agindo e reagindo em cada situação.
cada situação que nos chega, como estamos nos comportando e conduzindo os desafios que enfrentamos. Porque o exercício dessas ações, como falei antes, que são as nossas atitudes, e nos momentos difíceis a prece, exigem continuidade e perseverança. E daí desenvolveremos outras qualidades nobres, porque serão nas ações rotineiras que iremos nos moldando, nos polindo e realizando os exercícios da renúncia, da paciência, da tolerância, da humildade, da caridade, que levam ao devotamento e à abnegação em benefício de quem recebe. Estas mensagens nos mostram que mesmo nas aflições mais difíceis, ninguém deve acomodar-se às lamentações e queixas. Continuando desenvolvendo o nosso cumprimento de deveres. Como estamos nos comportando perante o próximo, perante a Deus? Temos como buscar a inteligência e a moralidade para suportar e superar os desafios. Deus, na sua infinita bondade, jamais daria um fardo sem os ombros suportarem. A inteligência e a moralidade caminham juntas, permitindo a nós seguir evoluindo. Temos hoje em dia um avanço espantoso da ciência e da tecnologia, frutos da inteligência humana. Mas o homem continua com seus problemas existenciais, dominados pelo orgulho, pelo egoísmo, pela vaidade, pelo poder, pelo dinheiro. Que isso nos leva a ações impiedosas contra os nossos irmãos, numa comprovação de que falta algo além da inteligência. Então, o respeito e amor aos seus semelhantes é imprescindível. É imprescindível que tenhamos o respeito e o amor aos nossos irmãos. Então, o que falta além da inteligência humana é a moralidade, que vem de dentro, desenvolvida pela sensibilidade ao bom, ao belo, ao útil, ao verdadeiro. É a moral ensinada por Jesus, que o Espiritismo veio tornar mais racional, a fim de poder entender e seguir. Somente a inteligência e o amor juntos podem levar o homem a querer o bem. Porque se a inteligência nos leva a progredir, descobrindo e criando novas situações, novas coisas, o amor indica o bom uso desses resultados, de forma a não causar outros males, visando sempre o bem de todos. Então, que possamos entender as palavras, os ensinos e os exemplos de Jesus e seguir como nos direciona o Espírito de verdade. Nos direciona a realizarmos o quê? O devotamento e a abnegação. Então, que sejamos fortes para absorver os ensinos. Que a paz de Jesus nos direcione, nos conduza para mais um lindo e abençoado dia. Que assim seja.